Boa noite a todos, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar mais uma vez um versículo que Deus colocou ao meu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, uma passagem bíblica muito conhecida, que vai falar acerca de um homem e suas mulheres. E fala assim a palavra do Senhor Jesus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vemos aqui, irmão, essa passagem de Ana que fala sobre sua esterilidade. Ana sofreu de esterilidade há muitos anos. A Bíblia vai falar que durante 25 anos Ana orava ao Senhor pedindo um filho. Durante esse tempo, Penina afrontava constantemente. A Bíblia vai falar que Eucana, por Ana ser estéril naquela época, era permitido o casamento, a bigamia. Então, quando a esposa não poderia dar filhos para o esposo, ele teria o direito de casar novamente. Para quê? Para que ele pudesse continuar o seu nome. No caso, se Eucana tivesse filhos, a herança dele continuaria. Como Ana era estéril, então ele deveria se casar com outra mulher. E a Bíblia vai nos falar que Ana, durante 25 anos, ora constantemente e sofre de amargura constantemente. Por quê? Porque após Eucana casar com Penina, logo em seguida ela já tem filhos e vai passando o tempo e ela tem outros filhos. E Ana continua orando, buscando e não vem, e o filho não vem, e ela começa a se sentir angustiada, triste, deprimida. Muitas vezes aqui a Bíblia vai nos fazer menção que Ana chega até quase a uma depressão. E Penina, por ver o sofrimento de Ana, em vez de se compadecer da situação dela, por ela não conseguir ter filhos, afrontava constantemente. Ou seja, ela agredia a Ana com as palavras: ó, eu tenho filhos, eu posso ter filhos, você não tem, você é estéril. E eu creio que essa angústia, esse desespero, ele foi aumentando. Por quê? Porque a sua rival, em vez de ajudá-la, não, ela continuava afrontando. E a Bíblia vai fazer menção que Eucana, um homem muito bom, um homem muito rico, ele fazia constantemente, todo ano, ele apresentava sacrifícios ao Senhor e dava porções para seus filhos. E a Ana, por ser sua primeira esposa, por amá-la mais, dava porção dobrada. Para quê? Para que ela se sentisse alegre, se sentisse feliz, porque ele achava que ele, agindo assim com ela estaria completa, só que ele não sabia que a tristeza de Ana só aumentava, porque ela não queria bens, ela queria ser mãe. E naquele momento, quando eles vão a Siló fazer sacrifício, apresentar ao Senhor, ela se apresenta diante de Deus e ali ela faz um voto. Porque eu creio, irmãos, que Ana ela já vivia angustiada há muito tempo e eu creio que ela orou muitas vezes e ela clamava ao Senhor e falava assim: Senhor, eu sou tua serva, eu preciso eu preciso de uma ação, eu preciso que o Senhor faça um milagre. E Ana era uma mulher de Deus, Ana era uma mulher temente ao Senhor Jesus. Só que Ana era estéril, Deus tinha fechado a madre de Ana. E para ela não adiantava o amor de Eucana, não adiantava os bens, a parte financeira, nada completaria Ana. Por quê? Porque o sonho dela era ser mãe. E naquele momento ela muda a sua oração. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, irmãos? Há quantos anos você tem orado por uma causa na sua vida? Seja na sua área financeira, sentimental, espiritual, o que você tem pedido ao Senhor, o que você tem clamado ao Senhor, você tem verdadeiramente se entregado ao Senhor? Porque eu vejo aqui nessa passagem que Ana tomou uma atitude. Aqui a Bíblia vai falar que Ana orou durante 25 anos. 25 anos, irmão, não é 25 dias. Só que Ana, ela tomou uma posição, ela mudou a sua oração. Por quê? Porque oração está ligado com ação. Ela precisou agir diferente. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite?
Muitas vezes, irmãos, nós não recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, porque nós estamos orando de uma maneira errada. Não estamos verdadeiramente nos entregando ao Senhor Jesus. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque eu creio, irmãos, que quando a nossa vida está no altar, quando a gente está fazendo as coisas certas diante do Senhor Jesus, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida a vontade dele, irmãos. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor Jesus verdadeiramente, quando nós colocamos a nossa vida no altar e nós agimos com Deus corretamente, Deus, ele muda a nossa situação. Aí você fala, irmã, mas como que você está falando uma coisa dessa? Irmã, eu estou falando isso porque Ana, ela era temente ao Senhor. A Bíblia faz menção que Ana era uma mulher devota do Senhor, ela era uma mulher correta. E eu acredito que ela era fiel ao Senhor. A Bíblia não vai falar se Ana fazia coisas erradas, como que Ana agia. Não, a Bíblia vai falar apenas que Ana era uma mulher atribulada de espírito. Quando ela está falando de atribulada de espírito, uma mulher angustiada, deprimida, porque eu creio que aquela situação, ela vê que a cada ano Penina tinha filhos e ela deitava-se com Eucana e o filho dela não vinha e ela orava e não acontecia nada na vida dela, nada mudava. Só que Ana, ela precisou tomar uma posição na vida dela. O que eu quero dizer nessa noite, você tem tomado posição diante do Senhor? Você tem apresentado ao Senhor a sua causa? O que você tem dado para o Senhor para Ele te dar algo? Porque o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se você precisa algo do Senhor, a palavra de hoje que eu vou deixar para os irmãos é propósito. Ana fez um propósito com o Senhor, porque enquanto ela orava, enquanto ela chorava, enquanto ela se desesperava, ela fazia um monte de coisa, nada acontecia. Só que no momento que ela decidiu mudar, quando ela tomou uma posição e ela falou assim: agora eu vou fazer um voto com o Senhor. Então, se você quer receber algo do Senhor, faça um voto com o Senhor. O que você vai dar para o Senhor em troca desse voto? Porque Ana, ela precisava, ao mesmo tempo que ela queria muito o seu filho, ela ia ter que fazer uma renúncia muito grande na vida dela, irmãos. Porque o sonho de ser mãe é o sonho de muitas mulheres. Eu creio que há muitas mulheres me ouvindo nessa noite que gostariam de ter filhos. E eu creio que Deus pode mudar a situação, porque o nosso Deus, irmãos, é o dono do ouro, da prata, é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Então, quando nós acreditamos verdadeiramente no Senhor e fazemos um voto com o Senhor e nos colocamos na posição de servos e servas de Deus, o nosso Deus age na nossa causa e nos dá a vitória. Então, Ana falou assim: Senhor, eu vou te dar o meu filho. Se tu me der um filho, ele é teu. Então, ao mesmo tempo que ela queria ser mãe, ela ia abrir mão de Samuel. Ela ia abrir mão de Samuel. Por quê? Porque ela precisava que o milagre acontecesse na vida dela, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Só que ela ia, ao mesmo tempo, ela ia ter que abrir mão. O que você tem o que você abriu mão para conseguir o seu milagre? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos que nos negar. Ser cristão na obra de Deus é sacrifício, é renúncia. O que você tem renunciado? Você tem renunciado às festas, à balada, você tem renunciado às amizades que levam você para os maus caminhos, você tem renunciado o seu eu, o seu egoísmo, o jeito de você agir com as pessoas, porque seguir a Cristo, irmãos, é renúncia. E muitas vezes nós precisamos renunciar a muitas coisas na nossa vida, até a nós mesmos. Para quê? Para seguir a Cristo. E Ana, ela queria o milagre, mas ela ia ter que abrir mão dele. Por quê? Porque ela sabia que se ela fizesse um voto com o Senhor Jesus, Ele concederia o milagre na vida dela. E Ana vai ao templo e começa a orar ali com desespero de alma. E ela começa a entregar ao Senhor todo aquele sofrimento. E ali o sacerdote Elias chega perto de Ana e acha que ela está embriagada. Porque naquela época, irmãos, era muito comum
As pessoas não respeitavam mais o templo do Senhor Jesus, então vinha pessoas embriagadas no templo. Então Eli achou que Ana era mais uma. E quando ele vê aquela mulher ali em desespero, chorando, pensando que ela estava embriagada, ele começa a conversar com ela, e ela, como uma serva de Deus, ela poderia ter talvez tratado mal Elias, falaram: você está me chamando de alcoólatra, de louca, o que você está achando que eu sou? Não, ela falou assim: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de alma. Então ali ela começa a se derramar aos pés daquele homem, e ele começa a profetizar uma bênção na vida de Ana. E a Bíblia vai falar que Ana vai para casa, e ela e Eucana se deitam, e o milagre acontece, e Ana gera Samuel. E quando Samuel, a Bíblia fala que quando ele é desmamado, algumas passagens bíblicas vai citar 3 anos, algumas menos, ela vai e apresenta Samuel a Eli, e ali ela entrega ele nas mãos de Eli para ele cuidar, para ele servir ao sacerdócio, para ele começar a fazer a obra do Senhor Jesus, abrindo mão do milagre. Então, irmão, muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas da nossa vida para receber a nossa vitória. Precisamos tirar coisas de nós, coisas que talvez não agrade ao Senhor Jesus. Então, o que você tem feito para o Senhor Jesus? O que você tem abrido mão para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida? Então, eu deixo hoje essa passagem, irmãos. Ana, quando ela verdadeiramente ela se entregou ao Senhor Jesus, quando ela resolveu fazer um voto com o Senhor Jesus, ela se entregou de corpo e alma, e ela mudou a oração dela. Deus agiu na vida de Ana, e a Bíblia vai falar que depois disso Ana teve vários filhos. Então, irmãos, para nós recebermos a vitória, muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida, porque seguir a Cristo não é fácil. Paulo mesmo, quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus, após ele cair naquele caminho, e a Bíblia vai falar que ele ficou cego, e ali 3 dias ele ficou orando e jejuando. E depois disso, vem um homem de Deus e coloca as mãos nos olhos de Paulo, e ele começa a enxergar, e ali ele tem um encontro com Jesus. Por quê? Porque Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Então Deus precisava fazer algo na vida de Paulo, porque o Paulo era um homem muito inteligente, muito sábio. Só que ele não conhecia o mais importante, a Jesus, porque ele achava que ele perseguindo o povo de Deus, ele achava que as coisas que ele estava fazendo pelo cumprimento lá da lei, ele estava agindo corretamente. E Deus ia usar a vida de Paulo para que ele fosse o maior pregador do Evangelho de Cristo, o cristianismo. Então, irmãos, e ali ele teria que abrir mão de tudo. Ele teria que abrir mão do luxo, das regalias que ele tinha, e somente seguir a Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, devemos fazer isso. Muitas vezes vamos ter que abrir mão de muitas coisas, até muitas vezes, talvez até da nossa família, para sair para pregar a palavra do Senhor Jesus, para fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que nos doar muito mais para a obra de Deus. Muitas vezes vamos ter que tirar o nosso eu, tirar o nosso orgulho e falar: Senhor, eis-me aqui. Porque, irmãos, é muito fácil servir ao Senhor Jesus quando nós estamos na bênção, quando as coisas estão tudo bem. Eu quero ver, irmãos, é na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora que você